Estamos agora em Neemias capítulo 4, o capítulo 3 que vimos na última aula, mostra todas as equipes, os nomes daqueles que estavam trabalhando na reconstrução do muro. Então não era propriamente um relato, não estava contando como o muro foi reconstruído, só estava mostrando as diferentes partes, as equipes que estavam trabalhando, diferentes partes do muro, os nomes das portas, coisas assim, e nos deu uma visão muito interessante de como tinha grupos diferentes, como tinha pessoas de classes diferentes, tinha famílias, tinha pessoas de outras cidades, tinha grupos que eram formados assim de ourives ou de outras profissões. Então, foi um capítulo interessante no sentido de mostrar quem estava fazendo o trabalho e como esse trabalho foi harmonioso, como as pessoas se dedicaram e não sabemos exatamente como foi feito assim essa divisão. Você vai trabalhar aqui e esse grupo vai ali. Como é que foram recrutados os grupos? O próprio Neemias não aparece no capítulo 3. Provavelmente ele participou dessa organização, mas pelo menos a visão que a gente tem ao ler o capítulo é que foi algo muito espontâneo, as próprias pessoas se oferecendo, se organizando, se voluntariando, alguns trabalhando até bem próximo da própria residência deles, o tipo de grupo bem espontâneo, porque eram formados de famílias ou de pessoas de uma mesma cidade, e assim por diante. Mas agora, no capítulo 4, nós vamos ver agora como que esse trabalho foi sendo feito e as dificuldades, porque além de ser assim o remanescente, o grupo que estava lá, eles eram poucos, eles não tinham muitos recursos, eles estavam ali misturados com pessoas de outros povos que já habitavam ali ou próximo a eles. Então, nós vamos ver assim as dificuldades e principalmente a oposição. A oposição já apareceu no capítulo 2, na verdade, assim que Neemias chegou em Jerusalém, com as cartas do rei da Pérsia, mostrando que ele tinha autorização, mas assim que ele chegou, a oposição já se manifestou. Então, isso vai ser realmente uma característica muito forte, uma parte muito importante desse relato, falar sobre como eles enfrentaram a oposição. Apesar de contarem, né, o Neemias recebeu autorização, apoio, todo o apoio necessário, toda a permissão necessária do rei da Pérsia. O rei da Pérsia, os exércitos do rei ficavam muito longe. Então, Neemias tinha o apoio mais alto possível, mais, né, assim, o que ele precisava, mas as pessoas que moravam ali, que tinham alguns tinham cargos, eles eram governadores ou eram responsáveis por algumas províncias do império, mas eles agiam de forma independente, mesmo sabendo que Neemias tinha o apoio. Eles sabiam que o rei da Pérsia era muito longe. Se Neemias apelasse, falasse assim: rei, olha o que estão fazendo. Não era como hoje, a comunicação era muito lenta, para chegar algum reforço, algum exército da Pérsia ia demorar muito, então eles contavam com essa dificuldade da presença de algum representante do rei. Então tudo isso nós vamos começar a ver hoje e vamos pedir a ajuda de Deus para entender, aplicar esses acontecimentos. Senhor, claramente o Senhor tem interesse
na restauração. É assim como o Senhor permitiu a destruição de Jerusalém, de Israel, o cativeiro, a disciplina, e assim como também o Senhor tem permitido muita coisa, tanto com a nação de Israel, quanto com a própria igreja. Muitas coisas têm acontecido ao longo dos séculos, temos perdido grande parte daquilo que foi dado para nós, mas o Senhor tem interesse em restaurar. E nós queremos entender essa fase de restauração dos muros de Jerusalém, porque tinha, na verdade, aparentemente mais oposição por parte dos vizinhos, por parte daquele povo por perto, dos inimigos, tinha mais oposição, eles sentiam uma reação de ira, de fúria por causa daquilo que estava acontecendo, de simplesmente edificar muros em torno da cidade deles, de Jerusalém. Nós queremos entender isso, queremos entender o que o Senhor também pode nos ensinar sobre esse tipo de oposição e como nos proteger, como lidar com esse tipo de situação. Pedimos a tua presença, a tua revelação e a tua sabedoria para aplicar isso, para entender como nós podemos agir na nossa geração, que é sempre o nosso maior desejo, para que o Senhor possa voltar e estabelecer o teu reino para sempre. Em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Então, o primeiro versículo do capítulo 4 de Neemias já fala, nós já vimos esse indivíduo no capítulo 2, quando Sambalate ouviu que reedificávamos o muro, ardeu em ira. Isso aqui não é uma reação fraca, não é uma coisa simples. Quando ele ouviu que o trabalho já estava acontecendo, porque quando Neemias chegou e mostrou as cartas, ele sabia quais eram os planos de Neemias. Mas quando ele soube que realmente a coisa estava andando, ele ficou muito irado, porque só para, talvez vamos lembrar disso mais vezes, mas vamos voltar para o capítulo 2 e ver como ele aparece duas vezes no capítulo 2. Logo que Neemias chegou, no versículo 10, quando Sambalate, Oronita e Tobias, oficial amonita, ouviram que ele tinha chegado, que ele estava com apoio do rei, que ele tinha cartas do rei, que ele tinha até uma comitiva, né, de soldados, de oficiais acompanhando, eles ficaram extremamente perturbados que alguém viesse a promover o bem dos filhos de Israel. Então, qualquer coisa que fosse para promover o bem do povo de Israel era uma ameaça para eles, porque, pelo que a gente sabe, esse Sambalate ficava na região de Samaria. A única parte, aparentemente, que o grupo que voltou com Zorobabel, com esse grupo que voltou do cativeiro, a única parte de Israel que estava sendo restaurada, que estava sendo habitada pelos judeus, era justamente essa região da Judéia, a região do sul de Israel, uma parte, e que foi justamente dali que eles foram levados para o cativeiro, porque vamos lembrar que depois do rei Salomão, a nação, o povo de Israel foi dividido em duas partes, as 10 tribos, na parte do norte, que chamava Israel, e Judá e Benjamim, que ficavam no sul. E que as 10 tribos foram levados para o cativeiro muito antes, mais de 100 anos antes do cativeiro de Judá, e são chamadas até as 10 tribos perdidas de Israel, porque não temos notícias, não tem como saber, talvez nos retornos
de outras épocas, talvez alguns mantiveram a identidade, mas são chamadas 10 tribos perdidas porque não tem sequência, não tem como seguir o que aconteceu com essas 10 tribos. Agora, a parte de Judá e Benjamim, que ficava ali no sul, que tinha os reis descendentes de Davi, eles foram levados para o cativeiro pela Babilônia, e eles que estavam voltando, esse grupo de Judá que foi para o cativeiro na Babilônia, é que nós temos uma sequência histórica para saber que eles foram para a Babilônia, Daniel era parte desse grupo, Ezequiel era parte desse grupo que foi para o cativeiro, e que esse grupo que voltou com Zorobabel e Josué fazia parte desses que tinham saído de Judá. Então, nessa época de Neemias, provavelmente não tinha muita presença de judeus, dos que voltaram do cativeiro. Provavelmente eles eram poucos, e eles devem ter ficado mais nessa parte de onde eles tinham descendência, onde eles tinham herança, onde eles sabiam onde estavam suas raízes. Eles ficaram mais em Judá. E Sambalate, ele era da parte que depois ficou conhecido como Samaria, que era uma das partes no tempo de Jesus. Tinha a Judéia, tinha Samaria e tinha a Galileia mais para o norte ainda. Então, Sambalate provavelmente era um governador, era alguém que governava essa província de Samaria, e Tobias talvez era do lado do outro lado do Jordão, né, na parte que hoje é Jordânia, e depois aparece um árabe que talvez fosse ali no sul, onde fica a Arábia hoje. Então, esses grupos em volta, no entorno de Judá, eles eram inimigos. Eles tinham crescido, estavam dominando essa região durante o cativeiro, que ficou o vácuo lá. Então, quando o povo voltou, o primeiro grupo voltou, no início do livro de Esdras, né, esse grupo de Zorobabel, quando eles voltaram, a princípio, assim, eles não enfrentaram tanta oposição, mas vamos lembrar que a reconstrução do templo, que é relatada em Esdras, também enfrentou oposição. Não tanto como parece que aqui dos muros é mais, mas também enfrentaram desses povos em volta, né? No capítulo 4 de Esdras começa a falar, depois que eles tinham restaurado o altar, estavam fazendo o templo. Então os povos em volta, isso faz bastante tempo aqui já, né? Mais de uns entre 80 e 90 anos antes de Neemias, que Zorobabel estava fazendo o templo. Então eles também assim primeiro falaram: nós vamos te ajudar. E Zorobabel: não, vocês não têm parte, vocês não fazem parte do nosso povo, do nosso chamado, vocês não têm parte, porque a ideia era não misturar. E depois, quando Esdras veio bem depois, ele encontrou até casamentos mistos. Mas no tempo de Zorobabel, eles começaram a ameaçar, eles também usaram essas mesmas táticas de desprezar, de tentar confundir, de perturbar, de mandar cartas para os reis da Pérsia para ver se impedia. Então, o capítulo 4 do livro de Esdras conta bastante sobre a oposição no tempo de Zorobabel e depois disso. Mas vamos lembrar que, quando eles estavam reconstruindo o templo, essa oposição chegou a impedir o povo que estava fazendo o templo. Eles ficaram parados durante 16 anos. Então é algo assim um pouco semelhante a essa situação aqui, quando Sambalate começou a falar a fazer oposição. Ele também talvez ele quisesse fazer como tinha acontecido antes.
no caso do templo. Ele também falou que começou a desprezar e achou que talvez ele ia conseguir fazer a obra parar. No caso do templo, parou durante 16 anos. Então a oposição ela tenta impedir, colocar obstáculos para que a obra de Deus continue. Agora, assim, nós vamos continuar pensando por quê? Por que eles ficaram tão irados? Então, voltando a Neemias 4, versículo 1, diz que ele ardeu em ira, ele se indignou muito, e ele escarneceu, ou zombou dos judeus. Então, no capítulo 2 de Neemias, Sambalate tinha ficado muito perturbado que alguém tivesse vindo para ajudar os judeus, e eles, antes de começar a obra, no capítulo 2 de Neemias, versículo 19, quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, ouviram a respeito disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? E aí Neemias responde. Mas assim, o ponto é que a grande arma, a principal arma que os inimigos do povo de Deus ali estavam usando era esse desprezo. Depois eles vão tentar usar outras armas também, ameaçaram atacar. Isso vai continuar no capítulo 6 de Neemias, eles vão usar outras táticas, mas hoje eu quero falar especialmente sobre essa tática de zombaria, de desprezo, porque em vários outros lugares que fala sobre desprezo, só fala assim, né, ele zombou, né? No capítulo 2, fala assim: o que é isso que fazeis? Vocês estão querendo rebelar? Isso é mais do que zombar, isso é acusar, né? Mas o que é a zombaria? O que é o desprezo? Aqui em Neemias 4, nós temos várias coisas especificamente citadas que foram faladas para desprezar o povo que estava reconstruindo os muros. Então, vamos continuar em Neemias 4, né? Ele se indignou muito, ardeu em ira, e a primeira maneira, porque como Neemias tinha o apoio do rei, a princípio eles não queriam tentar usar a força, mas depois eles ameaçaram usar a força também. Mas a princípio eles queriam usar a arma de zombaria, de desprezo. E ele ainda, no versículo 2, fala que ele disse, essas palavras chegaram aos judeus, né? Está registrado aqui. Mas ele disse na presença de seus irmãos, e algumas traduções falam do exército, dos poderosos, não sabemos até que ponto assim, que ele comandava realmente um exército, né? Mas aqui fala assim dos poderosos de Samaria. Então, Sambalate de Samaria, ele se sente ameaçado, aparentemente, até esse ponto, até esse momento, quando eles foram reconstruir os muros, parece que eles viviam em paz. Sambalate não tinha muito problema com os judeus, enquanto eles eram um pequeno remanescente, enquanto eles estavam ali simplesmente fazendo suas casas. Eles não queriam, eles se opuseram à reconstrução do templo, mas agora o templo já estava reconstruído. E então, assim, até ali, enquanto os judeus eram um grupo pequeno, não representava assim, uma ameaça, eles não tinham muito problema. Mas a reconstrução dos muros, como você aplica isso? O que significa reedificar os muros de Jerusalém? Tanto para Israel hoje, o que é reconstruir os muros de Jerusalém? Em parte, essa reconstrução dos muros, que seria assim a última etapa
da restauração, que é relatada aqui na Bíblia, essa reconstrução dos muros seria assim a proteção, a força, Israel se tornando um Estado independente. Eu acredito que desde a formação do Estado de Israel, em 1948, era como se estivesse reconstruindo os muros. E é interessante que em relação, aqui na época da restauração, aqui que nós estamos estudando, em Esdras e Neemias, eles fizeram o templo primeiro, que era a restauração do culto a Deus. E Esdras veio até para restaurar algo mais do que um templo físico. Ele veio para restaurar a lei, a aliança, a devoção a Deus, né? E os muros vieram depois. Na restauração de Israel, nos tempos modernos, nós temos talvez os muros sendo reconstruídos antes, porque nós sabemos que, como nação, Israel não teve um retorno, um avivamento, uma volta a Deus, como povo. Tem os judeus ortodoxos, que são muito zelosos em relação à lei, mas não conhecem o Messias, e tem os judeus messiânicos, que são um grupo ainda muito pequeno, mas que realmente eles têm realmente a restauração no sentido do culto a Deus, de conhecer o Messias e de adorar a Deus. Mas como nação, isso não aconteceu. Então nós podemos dizer que Israel se tornou um Estado. Hoje Israel é um país que tem defesas super tecnológicas, tem grandes defesas, muita tecnologia. Então, de certa forma, eles têm os muros levantados, embora, se Deus não guardar, com toda a tecnologia e a força que eles têm, eles ainda sofreram esse terrível ataque agora recentemente, no dia 7 de outubro passado. Mas, pensando agora assim, também em relação à igreja, o que seria restaurar os muros e por que os inimigos ficam tão enfurecidos? Quando você pensa assim em Israel, por exemplo, como nação, se tornando uma grande potência, não é difícil de explicar por que o Irã, por que outros países árabes em volta, por que os vizinhos de Israel se sentem tão enfurecidos. É porque eles não querem que Israel se torne uma potência, eles não querem que Israel continue a existir. Então, se você aplicar isso para a igreja, o que seria essa restauração dos muros? Então, é algo que ainda eu particularmente estou buscando, estou querendo entender mais sobre isso. Não acho que eu tenha descoberto, mas é algo que chama bastante atenção, porque nós temos essas etapas da restauração aqui nessa época de Esdras e Neemias, e, como eu falei, os muros foram a última etapa. Antes de restaurar os muros, o que realmente não faz muito sentido no sentido de proteção. Se você pensa assim, nós vamos restaurar o templo, mas sem muros, o templo pode facilmente ser destruído novamente, como aconteceu com Babilônia, como aconteceu depois no ano 70 com os romanos. Mas, na ordem de Deus, o templo é restaurado primeiro e depois os muros. Então, é algo que nós vamos continuar explorando, investigando, né? Mas a ideia aqui, pelo menos, assim, eu vou tratar sobre essa questão da igreja um pouco mais adiante aqui hoje, mas inicialmente a ideia é que Sambalat, ele era governador de uma província em Samaria, e ele não queria que a Judeia, eu não sei se até então ele também mandava na Judéia, e agora Neemias chegou com o título de governador. Enfim, ele, assim, a ideia sempre é essa de concorrência, de ser ameaçado. Então, Sambalat, a gente claramente, ele
ele não sente que é uma coisa normal Jerusalém ter muros na cidade. Ele assim, a própria acusação que eles fizeram no capítulo 2 é: vocês vão se rebelar contra o rei. Mas Sanbalat não está preocupado com o rei, ele quer saber se esse grupo que está se fortalecendo, se tornando mais uma vez uma nação naquele lugar que tinha sido totalmente arrasado, ele quer saber, ele quer impedir que eles se tornem fortes, porque isso ameaça a posição dele. Então, aí nós temos a reação dele. Depois, mais na frente, quando o muro avança, ele vai reagir mais ainda, só para ver essa reação dele, no versículo 7 de Neemias 4, também quando Sanbalat, Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas ouviram que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém, que já as brechas se começavam a tapar, iraram-se muito. Então nós temos essa reação muito forte dos vizinhos, dos concorrentes, daqueles que estavam tendo bastante controle sobre a situação em todo esse tempo de exílio e cativeiro do povo de Israel. Então, vamos voltar para o versículo 2. O que é que realmente Sanbalat falou? E está no seu esboço, eu coloquei aqui também na folha, interpretando um pouquinho aqui, porque eu quero mostrar, assim, esse versículo 2, né, Neemias 4:2, me chamou bastante atenção, porque, como eu falei, assim, às vezes fala assim, eles zombavam, vocês são fracos, mas aqui tem uma explicação, aqui se torna mais explícito o que exatamente eles falaram e como isso tem poder. É lógico que eu não estou aqui para aumentar a impressão de poder, não estou querendo atribuir poder indevido aos inimigos, ao inimigo de Deus e aos inimigos que tentam usar essa tática, mas nós precisamos entender que isso é uma arma forte. Eu estava pensando assim que muitas vezes você fala assim, você vai achar ruim porque alguém zombou de você, tirou sarro, falou assim, desprezando, você vai se deixar afetar por isso? Você vai sentir mal porque alguém falou de você? Você tem que deixar isso para lá, não fique irritado com isso, não fique triste, não deixe isso te afetar, não deixe isso entrar no seu coração. Mas nós sabemos hoje que até hoje, na política, é uma das principais armas para atacar o outro lado, zombar e também falar inverdades, né? Por exemplo, assim, Neemias, ele estava agindo totalmente debaixo da autoridade do rei da Pérsia. Ele, nesse momento, ele não tinha nenhuma intenção de fazer com que Jerusalém ou a Judéia se tornasse independente. Mas é claro que a visão, a esperança do povo de Israel era, sim, que Israel voltasse a ser um país autônomo, que voltasse a ter autonomia para servir a Deus. Mas, nesse momento, era uma acusação falsa dizer que Neemias estava tentando se rebelar contra o rei da Pérsia. Então, os instrumentos de mentira, mas eu quero focar principalmente no instrumento de zombaria, de desprezo, porque isso é algo que tem força, sim, e isso pode afetar muito, e eu quero mostrar, assim, depois eu vou usar alguns versículos, mas quando eu comecei logo a pensar que foi o que o diabo usou contra Jesus na tentação no deserto, porque a primeira frase, a primeira tentação que ele fala com Jesus é: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então, ele está colocando dúvida. Se você não consegue transformar essas pedras em pães, então acho que você não é filho de Deus.
Ele queria fazer que o próprio Jesus duvidasse de quem ele era. Então, isso é uma arma poderosa, né? Eu acho que a gente precisa realmente reconhecer o poder do desprezo, o poder da zombaria, e pensando até mesmo no contexto deles nessa época. O que os judeus pensavam de si mesmos? Como é que os judeus se sentiam, né, ouvindo essas coisas? Eles, com certeza, eles eram um grupo fraco, eles eram um grupo muito assim, debilitado, eles não representavam uma força nem econômica, nem militar, assim, eles não tinham recursos, então eles não deviam se sentir já poderosos, eles não tinham muito como rebater essas acusações, esse desprezo. Isso apenas reforçava o que eles sentiam de si mesmos. O que ele estava dizendo, no fundo, era verdade. Vocês são fracos. Sim, nós somos fracos. Mas a grande questão era que isso, na economia de Deus, no plano de Deus, isso não impede, aliás, isso é um requisito para que Deus use seu povo, use uma pessoa como um instrumento, por meio da fraqueza, não a partir de uma posição de força, de poder natural. Então, o desprezo e a zombaria tem força muito grande, porque, na verdade, é algo que nós nos sentimos vulneráveis, e devemos nos sentir assim. Mas nós devemos fazer como Neemias. Eu vou voltar mais uma vez para o capítulo 2, no versículo 19 e 20, quando Sanbalate e o grupo que estava com ele, quando eles primeiro usaram, já de cara, antes de começar o trabalho, Sanbalate desprezou e perguntou: o que é isso que fazeis? Ele fez a acusação: vocês estão querendo se rebelar contra o rei, mas assim, a pergunta inicial e o desprezo inicial era assim: vocês não são de nada. Vocês não têm capacidade para fazer isso. Vocês estão iniciando algo, vocês não vão conseguir. Então, era esse desprezo. E olha como Neemias responde, em Neemias 2:20. Respondi-lhes: o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Então, a resposta dele não era: escuta aqui, Sanbalate, eu vou te contar o que nós temos tantas pessoas, nós temos tantos recursos, não fique falando mal de nós, porque nós somos capazes sim. Nada disso. Ele não rebateu, sim, nós somos fracos mesmo. Quem somos nós? Ele não chegou e falou assim: viu, você sabe quem me autorizou? Você sabe o apoio de quem que eu tenho para fazer essa obra? Eu tenho o apoio do rei da Pérsia. Ele nem isso, ele podia ter falado isso, mas ele não disse. Ele disse: o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Então, a nossa confiança não está na nossa capacidade, nos nossos números, nos nossos recursos, em quem está nos apoiando. A nossa confiança realmente está em Deus. Isso é uma verdade fundamental, está na Bíblia inteira. A fraqueza vencendo a força. Mas até hoje nós temos dificuldade. Claro, é difícil enfrentar o forte, é difícil ser Davizinho enfrentando Golias. Golias fala assim: isso aqui é um absurdo. Um garotinho, um menininho está vindo contra mim. Assim, nem os soldados mais experientes não tinham coragem de enfrentar Golias, e vem esse garoto. E é difícil. Como é que Davi ia enfrentar?
Então, é sempre difícil a gente enfrentar a verdade de que nós somos fracos, mas realmente nós precisamos ter essa revelação. Isso é uma verdade que precisa ser, né, assim, os 12 espias que foram ver a terra prometida e voltaram falando, olha, a terra é maravilhosa, mas os gigantes são muito mais fortes do que nós, e o povo queria voltar para o Egito. Então, essa sensação de fraqueza, nós somos gafanhotos diante deles, essa sensação de olhar para a nossa pequenez, essa sensação de não saber como nós vamos conseguir fazer isso, é realmente algo muito sério, muito difícil de enfrentar. Então vamos dar uma olhada nessas frases em Neemias, só terminando Neemias 2:20, ele fala assim: Deus do céu vai nos prosperar e nós, seus servos, nos levantaremos e reedificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem lembrança em Jerusalém. Então, nós não vamos nos aliar com vocês, nós não vamos olhar para a nossa fraqueza. O Deus do céu é que nos ordenou e nós, como seus servos, nós vamos seguir em frente. Então, é muito louvável, muito importante nessa história que, diferentemente do que aconteceu com Zorobabel, quando, né, eles estavam reconstruindo o templo e eles pararam por causa da oposição, Neemias não parou. Ele não ficou ostentando, se gabando, confiando em recursos próprios, mas ele realmente foi em frente, não deixou que essa tática de zombaria, de desprezo, o fizesse parar. Então vamos dar uma olhada nas frases, né? São acho que 5 frases que ele fala aqui, que são registradas, sim, de zombaria e o que isso representou, qual o conteúdo dessas frases. As 5 frases estão no versículo 2, Neemias 4:2. Então, ele fala na presença, né, dos poderosos, do exército que ele tinha, e ele fala essas coisas para enfraquecer, para desanimar, para atacar aqueles que estavam fazendo o muro. Então, a primeira pergunta é: que fazem estes fracos judeus? Esse povinho, né, assim, eles eram desprezados pelos outros povos, eles eram muito menos em números, eles não tinham recursos, eles tinham chegado, já fazia um tempo, nessa época já tinha um bom tempo, 90 anos, né, que eles tinham voltado do exílio, mas assim ainda era muito pouco, eles não tinham conseguido estabelecer um grande poderio, grande força nesse tempo. Então, o que fazem esses fracos judeus? Então, a primeira zombaria é que vocês são fracos, vocês não são de nada, vocês não têm capacidade. E as outras frases vão construir em cima disso, né? Se vocês são fracos, se vocês são poucos, então vocês não vão conseguir. É uma tática para desanimar. Vocês estão começando isso, imagina, vocês jamais vão conseguir terminar. Então, que fazem? O que vocês estão fazendo e o que vocês estão fazendo porque vocês são fracos. Vocês estão, de verdade, vocês estão tentando construir um muro, essa obra grande em volta da cidade toda. Vocês acham que vocês têm condições de fazer isso, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu tive olhando assim, tem bastante divergência sobre o sentido dessa pergunta no original. Na minha tradução aqui, nessa tradução da Bíblia, fala permitisse-lhes isto, mas parece que assim, outras falam assim, será que vão mesmo restaurar o muro? Mas
a pergunta não tem a palavra muro no original. Será que vocês vão conseguir restaurar? Então, assim, a ideia vocês são fracos, e a segunda vocês não vão conseguir. Será que vocês vão restaurar o muro? Será que realmente vocês têm alguma esperança? Assim, risível, é uma piada, né? Assim, que vocês acham que vão conseguir fazer isso. A terceira pergunta também assim é um pouco estranha aqui, porque sacrificarão, eu acho que a melhor explicação porque eles já tinham feito o templo, já estava funcionando, estava tudo normal, mas é bem possível que essa pergunta assim, vocês vão sacrificar, eu coloquei aqui, Deus não vai aprovar. Eu acho, eu li esse comentário, eu acho que faz bastante sentido, de que assim, vocês acham que vão sacrificar para Deus e Deus vai te dar seu apoio? É como uma situação, tem várias diferenças, mas tem aquela situação quando o rei da Síria, Senaqueribe, veio contra o rei Ezequias em Judá, está em 2 Reis 18, 19. Ele falou na frente de todo o comandante dele, né? Falou aos ouvidos de todo o povo que estava ali defendendo o exército, assim, vocês acham que o seu Deus vai defender vocês? Eu fui mais forte do que os deuses. Ele cita várias outras cidades, outros deuses. Assim, não tem nenhum Deus que vai libertar vocês. Não fiquem pensando que vocês vão ter libertação. Eu acho que essa pergunta, sacrificarão, significa assim, vocês estão achando porque estão sacrificando para Deus, aí Deus vai apoiar vocês? Pode ser algo assim. Ou a outra possibilidade seria com os muros, a proteção, o templo, e eles vão conseguir funcionar melhor. A gente não tem nenhuma notícia de que o templo não estivesse funcionando plenamente, mesmo sem muros. Mas eu acho que faz mais sentido pensar assim, vocês acham que vão sacrificar e que Deus vai abençoar por causa disso? Aí a quarta pergunta acabarão a obra num só dia? Bom, na verdade, mais na frente, no capítulo 6, nós vamos descobrir que eles conseguiram terminar o muro em 52 dias. Isso é realmente uma realização extraordinária. Naquele tempo, sem recursos tecnológicos, mas também eles não tinham, eles estavam usando os próprios materiais, não das portas queimadas, eles tiveram que pegar madeira, mas os muros, parece que eles utilizaram as mesmas pedras que tinham sido derrubados antes. Então, eles fizeram uma obra extraordinária, com muita unidade, assim, juntando todas as forças. Eles estavam realmente trabalhando juntos. No capítulo 3, nós já vimos que tinha um lá que estava, capítulo 3, agora eu não lembro qual versículo, né, mas fala assim que ele reparou com muito ânimo, com muito zelo, né? Então, versículo 20, né? Capítulo 3, versículo 20, reparou com grande ardor. E aqui no capítulo 4, versículo 6, mesmo depois dessa zombaria, ele fala assim, assim reedificamos o muro, todo o muro se completou até a metade de sua altura. Então aqui, nesse ponto do capítulo 4, ele fala que eles chegaram, mesmo diante da oposição e dessas zombarias e tudo, eles continuaram trabalhando e chegaram até a metade. Mas por quê? Pois o coração do povo se inclinava a trabalhar. Eu até vi várias outras traduções, uns falam assim, que eles trabalharam duramente, eles trabalhavam com muito ânimo, eles se dedicaram inteiramente, o coração estava totalmente dedicado. São outras traduções desse mesmo versículo.
Então, o grande segredo, a grande chave do sucesso dessa obra é que as pessoas todos estavam envolvidos, estavam cooperando, estavam trabalhando com muita dedicação. Então, isso foi a chave, né, daquilo que aconteceu. Então, aqui, não sabemos exatamente em que ponto que Sanbalat falou isso, mas assim, vocês estão trabalhando, talvez ele recebeu a notícia que eles estavam trabalhando muito arduamente, que eles estavam se dedicando. Assim, vocês acham que vocês vão acabar isso rapidamente, num só dia? É uma expressão, assim, só para dizer assim, vocês acham que vocês vão conseguir fazer isso rápido, assim? Então, assim, vocês são fracos, vocês não vão conseguir, assim, será que vocês vão restaurar? Sacrificando, assim, buscando a Deus, não vai adiantar, porque Ele não vai aprovar, e vocês não vão conseguir terminar isso rapidamente. E a última pergunta vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Vocês vão conseguir usar, assim, eu coloquei aqui, vocês não têm materiais, vocês só têm essas pedras queimadas, vocês têm um monte de pó, vocês têm um entulho, o que vocês têm para reconstruir o muro? Vocês não têm recursos, vocês não têm material para fazer a reconstrução. E isso é muito significativo porque as pedras, né, na simbologia do Novo Testamento, representam as pessoas. E é como se alguém falasse assim, como que vai restaurar a igreja com todas essas pessoas decepcionadas, desiludidas, machucadas? Vocês têm um monte de pessoas que não têm estrutura, que não serve. Vocês vão fazer uma igreja com esse tipo de pessoas? Deus vai restaurar o seu povo, a sua cidade, para estabelecer o seu reino, usando esse lixo, né? Esse pó, esses entulhos. Então, eles estavam zombando daquilo que eles poderiam usar para fazer a reconstrução do muro. Então, veja só como tudo isso foi bem forte, né? E isso teve um efeito. Nós vamos voltar a esse tema numa próxima aula, mas no versículo 10 desse capítulo fala assim: então disse Judá, desfalecem. Olha, eles estavam trabalhando com ardor, com ânimo, com motivação, mas teve esse momento de desânimo, pelo menos assim, aqui está registrado como uma manifestação do povo. Desfalecem as forças dos carregadores, os escombros são tantos que não poderemos edificar o muro. Então veja como, não sei se resultado da zombaria, mas veja como eles estão, isso teve um efeito, eles ficaram desanimados, né? Então isso também faz com que a gente sinta esse efeito. Não estou querendo engrandecer a força da zombaria, mas eu estou querendo reconhecer que isso é um problema, que isso tem um efeito e nós precisamos saber como enfrentar. A força da zombaria, isso afeta a nossa confiança, isso desanima, isso pode sim ter o efeito de fazer com que assim, as pessoas desistam, né? É isso que o inimigo quer, ele quer parar a obra. Eles conseguiram parar a obra do templo durante 16 anos, então eles estavam tentando fazer isso com os muros também. Então essa é basicamente tem mais um no versículo 3, né? Além dessas 5 perguntas do Sanbalat, nós temos ainda Tobias, né, que estava junto. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: ainda que reedifiquem, assim,
Sanbalat estava assim, vocês não vão conseguir, vocês não têm recursos, vocês são fracos. Mas aí Tobias fala assim, ainda que reedifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Vocês estão fazendo uma obra tão fuleira, tão frágil, que uma raposa subindo em cima do muro já vai derrubar. Então, esse é o cúmulo do desprezo. Assim, não só vocês não têm capacidade, vocês não têm recursos, Deus não vai abençoar, mas ele também estava dizendo o que vocês estão fazendo, a qualidade do que vocês estão fazendo é muito ruim. Vocês estão fazendo um muro que vai cair com um sopro, com um gatinho subindo, um animalzinho subindo em cima do muro, já vai derrubar o muro. Então, são todos argumentos de desprezo. Então, agora só queria colocar essa questão, agora pensando, sempre nós temos que pensar na aplicação para Israel natural e para a igreja. Ainda são duas coisas diferentes, porque Deus trabalhou desde Abraão até Jesus, trabalhou com a nação de Israel, depois de Jesus para frente, depois que os gentios entraram e a liderança dos judeus rejeitou e houve então uma predominância dos gentios. Então a igreja, mas no fim Deus está trabalhando já na nossa geração para unir as duas coisas. Mas ainda nós podemos olhar para Israel como nação, o que Deus quer fazer para restaurar a nação de Israel, porque Deus tem um propósito de Jesus estabelecer seu reino ali. Então Deus tem um propósito para o povo judeu, para a nação de Israel, para a terra de Israel, mas agora, nesse momento, ainda tem coisas acontecendo paralelamente. Então Deus está trabalhando com a igreja e no fim ele vai unir tudo em um povo só, em um propósito só. Mas espiritualmente, a igreja, o que seria essa restauração dos muros de Jerusalém? Como eu disse, eu ainda estou buscando, investigando, são perguntas. Há muito tempo eu estou sempre perguntando o que significa terra. Espiritualmente, a terra de Israel tem um cumprimento literal, é a terra de Israel mesmo, é a cidade de Jerusalém mesmo, é onde Jesus vai reinar. Mas todas essas coisas servem também como símbolos espirituais, porque representa algo muito além, o propósito de Deus vai muito além de um povo, de uma terra. Então, espiritualmente, o que significa a terra? O que significa nós estarmos fora da terra, no cativeiro? O que significa voltar para a terra? O que significa a cidade de Jerusalém? Deus pode ter Deus muitas vezes, né, no povo judeu, muitas vezes eles ficaram espalhados pelas nações e o povo continuava mantendo a sua aliança com Deus, sua identidade, mesmo muitos judeus, a maioria dos judeus não conhecendo o Messias, durante os séculos eles mantiveram a chama acesa, querendo voltar para Jerusalém, querendo a restauração. Então, Deus tem um povo fora da terra, mas isso não satisfaz, isso não completa a sua obra. Um dia Jesus vai reinar sobre toda a terra, mas para ele começar a reinar, ele tem um trabalho, ele tem um propósito para que essa terra pertença, para que essa terra seja uma base para ele poder voltar. Então, na igreja, qual é a terra que nós precisamos ter? Então, assim, uma das maneiras de entender essa terra é realmente a questão do reino de Deus. O povo espalhado pelas nações, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, onde os judeus estão espalhados, eles têm que obedecer o sistema daquele país. Eles podem manter sua identidade em alguns casos, muitos casos eles foram
perseguidos duramente para, né, na Inquisição, por exemplo, para tirar essa identidade deles totalmente. Mas isso que acontece com a igreja. A igreja fica espalhada, assim, não geograficamente, que nós já estamos em todas as nações mesmo, mas é uma questão assim de que nós não estamos vivendo realmente dentro de uma situação em que Deus possa estabelecer seu reino, seu estilo de vida, seu governo sobre nós. Nós estamos como o povo no Egito, estamos construindo pirâmides para o faraó. Estamos usando nosso tempo, nossos recursos para construir um sistema humano. Isso é uma maneira de entender, sim, está fora da terra. Mas a cidade de Jerusalém é o lugar onde Deus vai habitar, onde vai ter o templo, onde vai ter o trono. E então, construir os muros da cidade significa restaurar Israel. Assim, veja que o povo, aqui no tempo de Neemias, o que afetou Neemias? Por que assim, ele ficou tão aflito porque Jerusalém não tinha muros? Porque era uma situação de vergonha, era uma situação sem identidade, sem proteção, e especialmente tem justamente essa conotação deles viverem desunidos, sem uma identidade, espalhados ali, sem força alguma. Então, quando Sambalate e os inimigos ficam assim, eles estão reconstruindo os muros. Para eles era um sinal de extrema urgência, de extremo perigo, porque isso significa que Jerusalém vai voltar a ser uma cidade, a ser assim, ter aspiração para ser a capital, para ter uma identidade diferente, não só ser assim, um povinho espalhado pelas nações. Então, é mais um reforço da mesma ideia de estar na terra. Sem essa cidade, não tem um lugar para o rei. Sem os muros construídos, simboliza essa situação de vergonha. Então, vou ler algumas profecias no livro de Isaías para entender isso melhor. Isaías, capítulo 54. Isaías tem muitas profecias falando de restauração. Isaías viveu antes do cativeiro, mas Jeremias já falava muito, sim, do cativeiro, do que Deus ia fazer. Isaías, ele não fala tanto a respeito do juízo de Deus, da disciplina de Deus sobre seu povo, mas ele tem, especialmente do capítulo 40 de Isaías para frente, ele fala muito de restauração, tanto é que muitos estudiosos acham que eram dois profetas, né? O Isaías que profetizou de 1 a 39 era um Isaías, e o de 40, assim, muda tanto que eu não sei se tem algum fundamento para isso, mas qualquer leitura superficial de Isaías, você pode perceber que no capítulo 40 muda muito o estilo, o foco das profecias, né? E ele começa no capítulo 40 falando assim, consolai meu povo, porque é uma restauração. Mas eu quero ler aqui no capítulo 54, porque isso aqui fala a respeito assim, dessa vergonha. Eu queria tocar um pouquinho nisso, para entender assim, esse significado da restauração. Quando nós falamos sobre o poder da zombaria, quando nós falamos assim, os inimigos, eles não queriam ver os muros restaurados, porque isso não mudou na história. Quando eles terminaram de construir os muros de Jerusalém, isso não transformou
Israel automaticamente numa potência, num estado independente. Não, não aconteceu o que os inimigos de Israel queriam, o que os inimigos de Israel temiam. Mas a ideia, assim, o simbolismo é que, ao restaurar os muros de Jerusalém, vai acontecer algo, porque essa restauração que aconteceu nessa época, ela realmente foi muito modesta, muito fraca, em termos assim, não voltou a glória de Israel. Isso que Isaías profetiza e os outros profetas, né, mesmo Jeremias, Ezequiel, todos profetizavam da glória que voltaria. Né? Esse desprezo era algo que o próprio Deus perguntou para Ezequiel, naquele famoso capítulo 37 dos ossos secos. Ele falou assim: Ezequiel, esses ossos secos podem voltar a viver? Então, o desprezo é algo que realmente existe, a situação lamentável existe. Né? Israel foi totalmente destruído. Hoje tem uma restauração, mas não é daquilo do jeito que Deus queria, mas com os muros, com as defesas, com o poder de Israel, eles voltaram a ter autoestima, eles voltaram a confiar em si. Mas isso será que é bom? Então, a minha grande pergunta eu estou indo um pouco na frente, mas eu não poderia deixar de falar sobre esse poder da zombaria e o desprezo e o que significava realmente conseguir reconstruir os muros. O que isso poderia simbolizar? O que isso simboliza nas Escrituras? Então, olha que fala sobre restauração aqui em Isaías 54. Ele começa falando: canta, ó estéril, que não deste à luz. Então, era muita vergonha uma mulher não poder ter filhos. Exulta de prazer com alegre canto, exclama tu que nunca tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os da casada, diz o Senhor. Então ele está chamando a nação e a cidade de Jerusalém como se fosse uma mulher, e que ela está com vergonha, ela está num estado e tem várias profecias, essa aqui eu escolhi uma, mas tem várias que falam a respeito desse estado de destruição. E eu quero comparar isso, eu quero falar sobre esse aspecto, e eu fico me perguntando, será que Deus quer que nós tenhamos os muros reconstruídos? Será que Deus quer que nós recuperemos a nossa glória, a nossa autoconfiança? Porque a zombaria é aquilo assim: vocês não são de nada, vocês são um monte de entulho, vocês não têm capacidade de fazer nada com essas pedras. E Deus está falando assim: olha, a estéril, aquela que nunca conseguiu ter filhos, ela vai ter mais filhos do que as normais. E ele fala no versículo 2, você vai ampliar o lugar da sua tenda. Versículo 3, você vai transbordar à direita, à esquerda, a tua posteridade possuirá as nações. Então eu quero mostrar que a restauração dos muros significa a restauração do poder, a restauração da força. Essa nação quebrada, destruída, essa última etapa de reconstruir os muros, levanta, e é isso que Sambalate não queria, é isso que o inimigo não quer. Satanás sabe que Israel é o lugar onde Jesus vai estabelecer seu reino, então ele luta com todas as forças, ele luta contra a igreja, porque a igreja alcança as pessoas, que transforma e traz as pessoas para o reino de Deus, para o sistema de Deus. Então Satanás, ele não quer os muros levantados. E aí ele fala assim, versículo 4, olha assim:
terminando o versículo 3. Tua posteridade possuirá as nações, fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Então essa é a ideia, assim, a reconstrução dos muros, assim, agora nós podemos viver em segurança, nós podemos nos levantar, nós não seremos mais caídos, nós não seremos mais um povo destruído. Não temas, versículo 4, não serás envergonhada. É a vergonha. É esse que a zombaria trabalha com a vergonha. Vocês têm que ficar na vergonha. Vocês têm que ficar na inferioridade. Vocês não são de nada. A igreja, eu quero falar sobre essa... Eu quero tocar, rapidamente nesse paradoxo que quando a igreja se torna forte... Quando Israel hoje tem muros e se tornou até uma nação forte, apesar de ser tão pequena, mas nem sempre, assim, realmente isso pode ser um laço. A igreja hoje, no mundo ocidental, no Brasil mesmo, a igreja está ficando forte em números, está ficando forte em influência política, está ficando forte em poderio econômico. Então, a igreja, de certa forma, está levantando os muros. É uma igreja que está ficando... não está mais numa posição de vergonha. Quem tem um pouquinho mais de idade lembra, poucas décadas atrás, assim, dentro do espaço de uma vida, da minha vida, a igreja no Brasil era muito evangélica, era muito desprezada. Então, hoje não, assim, tinha uma época que a gente sentia uma certa vergonha de falar, eu sou evangélico. Hoje as pessoas falam com boca cheia, não é uma vergonha você se identificar como um cristão evangélico. Então, aqui ele está falando sobre algo que Deus quer. Não temas, não serás envergonhada, não te envergonhes, não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da sua mocidade, não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Então, eu só queria, assim, isso a gente tem vários, se eu pegar capítulo 51 de Isaías, 51, versículo 3, fala assim, o Senhor certamente consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados, ele fará seu deserto como o Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Tem muitos textos que falam assim, e olhando para Israel natural, estou sempre fazendo esse paralelo, olhando para Israel natural, muitas pessoas falam assim, esses textos se cumpriram já, porque tem o deserto em muitas partes de Israel, se tornaram como o jardim do Éden. Eles irrigam, eles têm métodos modernos de agricultura, eles conseguem fazer o deserto florescer. Mas aí nós perguntamos, claro que isso é maravilhoso, isso é de Deus. Claro que a igreja que cresce, que alcança muitas pessoas se convertendo, eu não quero de maneira nenhuma dizer que isso é uma coisa ruim. Deus quer alcançar as pessoas. Nós louvamos a Deus pela multiplicação, pela forma como que muitas pessoas têm entrado no reino. Mas o que eu queria colocar é que a reconstrução dos muros pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim. Como ser uma coisa ruim? Porque toda a restauração, e aí tem muito mistério, tem muitas coisas que a gente não entende plenamente ainda. Como que vai ser isso? Como eu disse, assim, nesse tempo de Neemias, eles reconstruíram os muros, mas não resultou nessa eliminação da vergonha. Não resultou no levantamento de Israel como uma grande nação independente. Não era tempo ainda, era assim, essa restauração ela foi mais simbólica. Dentro do tempo de Esdras e Neemias, daquele tempo,
eles lutaram muito, o próprio Esdras, com os casamentos mistos, as pessoas que estavam abandonando a Deus, que estavam se misturando com outros cultos e se afastando de Deus, aquela coisa assim, não voltaram para a idolatria, mas eles tinham o mesmo problema do coração. Então, você ter uma restauração de muros, sem ter realmente, sem ter esse alvo e sem ter essa humildade para que essa cidade seja para a glória de Deus e não para a glória do homem, é uma coisa perigosa. Por quê? Israel, por exemplo, Deus abençoou Israel natural nessas últimas décadas. Deus abençoou, eles venceram milagrosamente os ataques dos inimigos, mas cada vez mais eles se tornam fortes e essa força não conduz a Deus, a nação como todo, assim, por exemplo, depois dos ataques, muitas vezes as pessoas se abrem mais para Deus, porque eles se sentiram vulneráveis no dia 7 de outubro. Mas quando Israel é forte, e como a igreja se torna forte, se não houver uma dependência de Deus, se essa cidade não existe para glorificar a Deus, se os muros de Jerusalém não são para que o próprio rei venha, então isso se torna, na verdade, um laço. No capítulo 61 de Isaías, ele fala assim, ele também fala sobre restauração, né? Isaías 61, versículo 4, reedificarão as ruínas antigas, restaurarão os lugares há muito devastados, renovarão as cidades arruinadas. Então, é a restauração. É isso que Neemias está fazendo, as ruínas, os lugares abandonados, as cidades arruinadas, a principal coisa. Tem as casas arruinadas, mas os muros da cidade significa essa destruição. Então, quando a igreja se levanta, quando a igreja se torna poderosa, quando a igreja começa a ter recursos e influência e poder, o grande perigo é que essa restauração não seja uma restauração de aliança com Deus, de dependência de Deus, de realmente trazer, ser uma cidade que vai ser uma glória para Deus, porque quem vai habitar, versículo 6, Isaías 61, versículo 6, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, vos chamarão ministros de nosso Deus. Então, se os muros são restaurados, para que Deus possa habitar ali, se há um fortalecimento para Deus, então isso é maravilhoso. Como eu disse, Israel natural está restaurando os muros sem ter a restauração do coração a Deus. Então, Israel corre o grande perigo de ser uma nação que tem armas, que tem tecnologia, que tem capacidade de defesa e pode não ser, é claro que Deus tem um propósito e vai acontecer, mas o grande perigo é Israel não ter realmente uma restauração do templo, uma restauração do coração para Deus. E isso tem acontecido paralelamente com a igreja. Então eu só queria, eu sei que aí envolve uma porção de perguntas que eu não sei responder, eu não sei como vai ser essa restauração agora, no fim dos tempos, eu não sei exatamente como Deus vai fazer. Eu também já mencionei que a Nova Jerusalém, a grande descrição que nós temos da Nova Jerusalém são os muros. Mas essa é a Nova Jerusalém. Os muros fazem separação do puro com o impuro. Na cidade da Nova Jerusalém, nenhum impuro vai entrar lá. Agora, nós edificamos muros nas igrejas, nas denominações, nos movimentos,
E mesmo em Israel, assim, se levanta muitos muros, mas não são os muros de Deus. Então, restaurar muros sem ter a restauração da presença de Deus e do templo de Deus, da casa de Deus no nosso meio, é bem perigoso. Deus quer tirar a vergonha, Ele promete isso nessas passagens que eu li, Isaías 54, 61 e muitos outros. Deus quer tirar essa vergonha, mas tirar a vergonha para nós nos tornarmos autossuficientes, presunçosos, achar que nós somos poderosos. Esse poder da zombaria, primeiro, só tem efeito se nós acharmos que, primeiro, se nós acharmos que nós somos fortes, essa zombaria vai nos fazer muito mal, porque eu vou ficar decepcionado. Mas, na verdade, eu deveria já estar decepcionado. Eu já deveria saber que eu sou fraco. Eu já deveria saber que eu não tenho condições de terminar a obra que Deus chamou para fazer. Mas se nós estivermos no lugar de fraqueza e nós estivermos dependendo de Deus e os muros, a restauração, não servirem para me tornar mais uma vez presunçoso como antes, ou outras épocas da história, então os muros serão uma etapa importante na restauração de Deus, porque eu não sei uma coisa que não fica muito claro na escatologia, nas profecias, em que momento Jesus vai voltar, né, nessas etapas de restauração. Será que nós vamos ter muros restaurados, plenamente restaurados, a vergonha tirada antes de Jesus voltar? Eu não sei exatamente especificar. Eu acredito que Deus queira mudar a situação da igreja antes de Jesus voltar. E eu vou terminar lendo um texto em João 11 para mostrar, porque assim, eu não tenho tempo agora para ler os outros textos, mas todo mundo lembra de como Jesus foi zombado muitas vezes assim na vida dele, mas ele foi zombado quando eles colocaram a coroa de espinhos nele, ele foi zombado durante o julgamento, ele foi zombado quando ele ia para a cruz, ele foi zombado na cruz, né? Esse aí salvou os outros, não consegue salvar a si mesmo. Então, é claro que às vezes a gente não pensa muito na zombaria em relação a Jesus, porque ele estava sofrendo muito fisicamente, ele estava sofrendo a separação de Deus. Mas a zombaria, com certeza, mexeu muito com Jesus também. Mas eu queria mostrar em João 11 por que surge oposição, por que quando a igreja realmente não se tornando assim, a igreja tem oposição hoje, muitas vezes, às vezes nós temos oposição porque nós estamos dando mau testemunho, às vezes nós estamos sendo criticados, as pessoas falam assim, eu estou sendo perseguido, às vezes nós estamos sendo perseguidos, ou às vezes as pessoas zombam de nós porque nós estamos sendo hipócritas, porque nós estamos realmente fazendo coisas erradas. Mas realmente existe uma oposição. Quando a igreja começa a ser forte, ter muros do jeito que Deus quer, não a força humana, não o grande muro que oferece uma oportunidade de presunção humana de sermos assim grandes aos nossos olhos, aos olhos dos outros, esse tipo de concorrência, esse tipo de ataque porque a igreja tem poder político. Não, isso não é o tipo de perseguição que realmente Jesus está falando. Mas olha só em João 11, eu quero mostrar como a liderança, os grandes na nação de Israel, por que eles ficaram também profundamente
irritados e alarmados e cheios de ira com Jesus, porque Jesus não fez nada de errado. Jesus não estava ameaçando. Ele falou para Pilatos, assim, Pilatos perguntou assim, você é realmente o rei? Ele, sim, eu sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. Não tem origem, eu não estou concorrendo com você para ser um líder político. É isso que Jesus queria dizer. Então vamos ver em João 11, depois que ele ressuscitou Lázaro, versículo 46. João 11, 46. Mas alguns foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. O que Jesus tinha feito? Ressuscitado Lázaro. Então os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram uma reunião do Sinédrio e disseram, que faremos? Este homem realiza muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos prosseguir assim, todos crerão nele e virão os romanos e tomarão o nosso lugar e a própria nação. Então eu nem vou dar sequência aqui, mas eu só queria mostrar o que suscita ira e oposição da parte dos poderosos. Por que Sambalat estava com tanto medo? Por que ele ficou irado? Porque eles estavam fazendo algo que naturalmente a gente pode se desviar para esse lado. Nós queremos ser fortes, nós queremos enfrentar Sambalat, nós queremos ter mais força, mais exército, mais poderio do que ele. Não é isso. Jesus ameaçou os sacerdotes, os poderosos da nação de Israel, simplesmente porque ele ressuscitou o morto. Então, essa oposição, nós precisamos entender de onde que vem e por que vem. Por quê? Se nós estamos enfrentando oposição, por quê? É porque nós representamos uma ameaça dentro do sistema do homem. Esse tipo de ameaça não interessa para Deus. Agora, se nós, como Jesus, estamos fazendo a vontade de Deus, as pessoas vão sentir ameaçadas também. Não por poder político. Eles poderiam até pensar que ele queria ser rei dos judeus, e um dia ele vai ser mesmo, ele vai ocupar seu lugar como rei, mas o nosso papel agora, os muros que nós precisamos levantar agora, são muros de uma qualidade diferente, devem ter um efeito diferente. Eu volto a dizer, isso tudo é uma questão assim, ainda de muita investigação, de muita busca, porque nós estamos vivendo numa época em que nós queremos entender que muros são esses que devem ser restaurados. E será que nós estamos nos preocupando com muros quando nós devíamos estar preocupados com o templo ou com a restauração da aliança, da lei de Deus, da palavra de Deus, né? Enfim, nós precisamos buscar realmente a restauração que vai causar oposição. As pessoas e os poderes vão se sentir ameaçados, mas não por estarmos dentro de um mesmo patamar, de um mesmo nível. E toda essa zombaria, ela perde poder quando nós entendemos que não somos fracos mesmo. E como Neemias disse, essa deve ser a nossa resposta, nós vamos fazer o que Deus nos ordenar. E Ele vai... nós vamos conseguir porque Ele está conosco. Não é porque a gente tem poder, não é porque a gente tem recursos, não é porque a gente vai conseguir construir um muro com pedras queimadas e cheios de entulho, mas nós cremos que Deus é capaz de ressuscitar os ossos, é capaz de usar pedras queimadas para fazer aquilo que vai glorificar Ele. Senhor, ajuda-nos, que nós possamos ter o coração firme, que possamos prosseguir, que possamos avançar dentro daquilo que o Senhor deseja. Esse é o nosso desejo, o nosso clamor, que nós possamos não buscar
muros que vão dar orgulho para nós, que nós não corramos atrás de poderio natural, que nós possamos desejar, acima de tudo, ser protegidos e guiados por Ti. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.